Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Física Sem Mistérios. É o nosso canal do YouTube, professor João Paulo aqui falando, e hoje a gente vai fazer, essa videoaula de hoje, a gente vai resolver um exercício aí de fala sobre potência elétrica. Okay? Um exercício bem interessante, inclusive foi uma questão que caiu no Enem, se não me engano, no Enem de 2021, 2020, agora não estou lembrado, mas é uma questão do Enem, tá? E olha só o que diz o nosso problema. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. Tá? O que seria esse efeito Joule? Seria a transformação da passagem da corrente elétrica pelo resistor, a transformação dessa passagem de corrente em calor. Ok? É o efeito Joule. E a potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida através de uma chave seletora. Qual das opções abaixo apresenta a maior potência elétrica? Então eu tenho aqui uma tabelinha com meus valores de tensão e os meus valores de resistência. Mas antes da gente mostrar melhor essa tabela aqui, vamos nos ater aqui numa coisa. Olha só. Ele quer saber qual das opções apresenta a maior potência elétrica. Maior potência elétrica. Para a gente saber qual é a maior potência, a gente precisa saber como calcular essa potência. Ok? E como a gente determina o valor da potência elétrica? Ela é o produto da minha tensão, que eu vou aqui chamar de E, minha tensão elétrica, eu vou chamar ela de E. Tem livros aí que bota U, tem livros que bota V, tá? Isso aí não importa, isso aí não influencia no resultado final da questão, tá? É apenas uma notação. Eu estou usando aqui a letra E, ok? Então a minha potência, ela é a minha tensão, a minha letra E, pela corrente elétrica, ok? Mas olha só, professor, o problema não diz a minha corrente elétrica, eu vou ter que calcular. Olha só, gente, a ideia aqui é mostrar para vocês uma forma de vocês resolverem o problema, aplicando todos os conceitos aí, que envolvem a questão, sem precisar fazer fórmula. Até porque isso aqui é uma questão que caiu no Enem, então vocês não podem perder muito tempo calculando. Quando vocês puderem facilitar o resultado, melhor ainda, ok? Então, olha só. Eu sei que minha potência é igual ao produto da tensão pela corrente. Eu não tenho a minha corrente. Mas eu sei que tem uma outra lei, tem uma outra fórmula que relaciona essas grandezas, tensão, corrente e resistência, que é a lei de Ohms. Tá? E o que diz a lei de Ohms? A lei de Ohms diz, essa aqui é a lei de Watts, ok? A lei de Ohms diz que a minha tensão ela é igual ao produto da minha resistência pela minha corrente. Ah, professor, mas eu continuo tendo a minha corrente. Sim, mas até agora a gente não precisa calcular corrente nenhuma. Volto a dizer para vocês, a gente não vai precisar fazer cálculo nenhum nesse exercício. Apenas usando os conceitos que a gente já viu. Eu vou depois postar um vídeo explicando esses conceitos aqui, tá? E vocês podem estudar aí através de outros livros, aí, de qualquer coisa aí, tá? Mas vocês têm que aprender os conceitos que envolvem a questão. Então, olha só, eu sei que a minha tensão é igual a resistência vezes a minha corrente, ok? Eu tenho o valor da minha resistência e tenho da minha tensão, mas eu não tenho da minha corrente. Mas, pela própria fórmula aqui, pela própria fórmula da lei de Ohms, eu sei que se a minha tensão é a minha resistência vezes a minha corrente, então a minha corrente vai ser igual ao quê? Se ela está para cá, eu vou isolar esse termo aqui, a minha corrente. Então eu vou pegar a minha resistência e jogar para lá. Quando eu jogo para o outro lado da equação, se ela está aqui multiplicando, ela vem para cá dividindo. Então, eu tenho que I é igual ao quê? A E que já está do lado de lá, o E que já está do lado de cá, sobre a minha resistência, sobre R. Ah, então eu tenho, no meu problema eu tenho a minha tensão e tenho a minha resistência. Então eu já posso trabalhar com ela aqui sem precisar fazer muita conta. Exatamente, esta é a ideia. Estou mostrando para vocês como a gente pode resolver esse tipo de questão sem precisar fazer conta nenhuma. Tá? Então, olha só.
eu já determinei aqui pela lei de Ohms qual é o valor, como eu calculo a minha corrente. Na lei de Watts, que diz que potência é igual a tensão vezes corrente, eu posso pegar esse valor aqui e substituir aqui. Como? Da seguinte maneira. Ó, P é igual a E vezes I. Ora, I eu sei que é igual a E sobre R. Então, P é igual a E vezes E sobre R. Ok? Peguei este valor aqui e botei ele aqui dentro. Ok? Então, ficou desta forma aqui. Ora, aqui eu tenho um número multiplicado por uma fração. Só que um número, qualquer número, quando ele não apresenta denominador, significa que este número está dividido o quê? Por 1. Vai ser um número. Vai ser um número. Como ele está aqui e não tem em forma de fração, eu posso botar ele aqui como sendo dividido por 1. Que eu não vou alterar o valor dele. Ok? Qualquer número dividido por 1 dá o próprio número. Certo? Então, olha só. Eu tenho que P é igual a E dividido por 1 vezes E dividido por R. Eu tenho uma multiplicação de fração. Multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então aqui no caso aqui vai ser E vezes E, que é igual a E ao quadrado, dividido por 1 sobre R, que é igual a R. Ok? Gente, olha só. Aqui, E vezes E não é 2E não, tá? 2E seria se fosse E mais E. Mas é E vezes E. E vezes E, produto de dois números, é igual ao número elevado ao quadrado. Ok? Então, aqui eu posso dizer que a minha potência ela é determinada pela a minha tensão ao quadrado dividido por R, quando eu tenho a resistência. Quando eu já tenho o valor da resistência, né, eu substituindo essa fórmula aqui, aplicando com eu somando essa fórmula aqui com a lei de Ohms, eu tenho esse resultado aqui. Eu posso ter esse resultado aqui. Ok? P é igual a E ao quadrado sobre R. Tá, professor, mas e aí? Como é que a gente vai resolver isso daqui? Da seguinte forma, gente, olha só. Eu sei que a minha potência é igual a tensão ao quadrado dividido por R. Ok? Agora, dá uma olhada aqui, numa coisa aqui que eu vou botar aqui, no cantinho aqui. Veja bem, vou abrir um espacinho aqui, para a gente ver aqui. Olha só, isso aqui não é uma fração? Isso aqui não é uma fração? Então veja bem, se eu tenho 10 dividido por 2, eu tenho o quê? Qual é o meu resultado aqui? É igual a 5, certo? 5 vezes 2 é igual a 10, beleza? Se eu pego 10 e divido por 10, ou seja, 10 dividido por 10, eu tenho o quê? Meu resultado é igual a 1. Por quê? 1 vezes 10 é igual a 10. Tá, professor, e o que isso aqui quer dizer para mim? Pessoal, olha só. Numa fração, se a gente observar aqui, o que aconteceu? Eu mantive o numerador, 10, ok? E aumentei o denominador. Ou seja, eu peguei o denominador que era 2 e eu passei ele para 10. E o que aconteceu com o resultado? O resultado aqui eu aumentei e o resultado diminuiu. O valor do resultado diminuiu. E o que isso significa? Significa que numa fração, o denominador é inversamente proporcional ao meu resultado. Ou seja, eu aumento, se eu aumentar o denominador, eu diminuo o resultado. Se eu diminuir o denominador, eu aumento o resultado. Olha só, daqui para cá eu não aumentei o denominador, daqui para cá eu diminuí. Ao contrário, daqui para cá eu não aumentei, daqui para cá eu não diminuí, daqui para cá eu aumentei. Então, o resultado de uma fração, o denominador é sempre inversamente proporcional. Então, olha só, na nossa fórmula aqui, a minha resistência, para eu ter uma maior potência, eu tenho que ter uma menor resistência. Certo? Então, olhando aqui a tabela, a nossa tabelinha aqui, deixa eu até fazer essa parte aqui para não ficar muita informação aqui, não ficar confuso. Então, olha só, gente, observando a nossa tabela aqui, eu tenho meus valores de tensão
e os meus valores de resistência, certo? Eu tenho duas opções com 127 volts e 3 opções com 220 volts, certo? Aqui, ok? E as minhas resistências? Olha, eu tenho uma resistência que varia de 0 a 5 ohms, tá? Eu tenho outra resistência que varia de 0 a 3,2 ohms num ponto e 0 a 6,2 ohms num outro ponto. E eu tenho aqui uma tensão de 220 e uma resistência de 0 a 8 ohms num ponto e de 0 a 17,3 num outro ponto. Essa aqui, de 0 a 10 num ponto, de 0 a 10 num outro ponto e de 0 a 23 num terceiro ponto. E aqui embaixo, a última opção, eu tenho uma resistência que vai de 0 a 10,5 num ponto e de 0 a 24,2 num outro ponto. Então, olha só, pessoal. Se eu sei que numa divisão a minha resistência, o meu denominador é inversamente proporcional ao resultado, no meu caso aqui, o meu denominador seria a minha resistência. Então, para eu ter uma maior potência, eu preciso ter a menor resistência possível. Ok? Então, daqui, olha só, eu tenho dois tipos de tensão. Uma com 127 volts, outra com 220. Qual das opções aqui eu iria escolher para botar, para ser a minha resposta? Ora, levando em consideração a tensão, né, de 127 volts, vou pegar aqui 127 volts, qual das duas tem a menor resistência? A opção A, né, que ela varia de 0 a 5, essa aqui está variando no total de 0 a 6,2. De 0 a 3,2, ele teria uma maior potência do que esse aqui. Porém, se eu ligar de 0 a 6,2, ele já não teria tanta potência assim. O que teria a maior potência seria a opção A. E, das minhas tensões de 220 volts, baseado no mesmo princípio daqui de cima, qual que eu escolheria? Eu iria escolher, né? Seria a que eu tenho a menor resistência. No caso aqui, é a de 17,3 ohms. Então, a opção A, com 127 volts por 5 ohms, vou botar aqui 5 ohms, e a opção C, 220 volts por 17,3 ohms, são as minhas duas opções elegíveis aí para ser a minha resposta, porque as outras têm valor de resistência maior e, portanto, ela estaria apresentando uma potência menor, ok? Mas aí, temos uma outra questão, outro ponto aqui dessa equação. Olha só, eu sei que a minha resistência é inversamente proporcional à minha potência. O denominador é inversamente proporcional ao resultado. Ok. E o meu numerador? Como é que fica? Vamos voltar aqui aos nossos números. Olha só, vou botar aqui de novo aqui no cantinho aqui. Olha só, eu vou pegar aqui 10 e dividir por 1. O meu resultado, não, perdão, vou botar por 1 não. Vou botar 10 e dividir por 10. O meu resultado vai ser igual a 1, correto? Eu vou aumentar o meu numerador. Então, eu vou passar o valor dele de 10 para 20. E vou manter o denominador, 10. 20 dividido por 10 igual a 2. Ah, então, o meu numerador, eu aumentando o meu numerador, eu aumento o meu resultado. Então, o meu numerador, ele é diretamente proporcional ao resultado. Ou seja, a minha tensão, ela é diretamente proporcional ao meu resultado. Tá? Então, olha só. Eu sei que o que tem a menor resistência é o que vai dissipar a maior potência. E eu sei que o que tem a maior tensão é o que vai dissipar também maior potência. E aqui, gente, eu tenho uma tensão de 127 por 5 ohms, 220 por 17,3. Mas olha só, se a gente for parar para analisar aqui, tá? Essa tensão aqui com essa resistência vai me dar um valor, né? Vai me dar um determinado valor que, teoricamente, olhando assim bem rápido,
né, a princípio dá a impressão que ele é o que vai dissipar maior potência. Mas observe, pessoal, a minha tensão ela está sendo elevada ao quadrado. Se eu dobro, daqui para cá eu estou praticamente dobrando a minha tensão, se eu estou dobrando a minha tensão, essa minha tensão aqui passaria a ser, vou botar aqui com coisa diferente, essa minha tensão aqui vai passar a ser 2 vezes a minha tensão elevado ao quadrado, certo? E quando eu tenho 2E elevado ao quadrado, essa expressão toda elevada ao quadrado, isso daqui ficaria como P igual a 4E ao quadrado sobre R, certo? Potência de uma multiplicação, você eleva a potência, tanto um termo quanto o outro. Se eu tenho 2E elevado ao quadrado, eu vou ter o meu 2 elevado ao quadrado e o meu E elevado ao quadrado. Então, olha só, daqui para cá, eu estou dobrando. Daqui para cá, né, de 5 para 17,3, eu estou botando um pouquinho mais do que o triplo. Só que, eu dobrar minha tensão, eu produzo muito mais efeito na minha potência do que se eu multiplicar o meu denominador por 3. Por quê? O meu denominador ele não está elevado ao quadrado. Então, se aqui eu estou triplicando, daqui para cá eu estou triplicando, aqui vai ser, eu vou continuar dividindo esse resultado aqui por 3. Porém, se eu dobro a minha tensão, eu vou multiplicar esse resultado aqui por 4. Ele vai aumentar 4 vezes. E o que eu tenho mais? Aumentando 4 vezes o valor da potência ou aumentando ou diminuindo 3 vezes o valor da potência. Eu ganho mais aumentando o valor da minha tensão. E qual é o que eu tenho a minha tensão maior entre o A e o C? A letra C, que é a minha resposta do problema. Ok? Então, o chuveiro que vai apresentar maior potência dissipada é a letra C. Ok? Gente, olha só. Qualquer dúvida, né, que tem aqui sobre o exercício, pode deixar aí na descrição do canal, escrever aí na descrição do canal, que eu vou responder a vocês. E se tiver algum outro exercício que vocês tenham dúvida e queiram fazer, né, pode botar também lá, que eu pego o exercício, eu resolvo, a gente bota aí um vídeo no ar, comunico a vocês, e a gente vai esclarecendo a dúvida de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, gente, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo aí, tá bom? Obrigado aí e até um próximo vídeo aí. E-mail e zap para dúvida, eu também vou deixar descrito aí no finalzinho aí do vídeo, ok?